Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Celebramos hoje uma grande festa na vida da Igreja, a conversão de São Paulo. E quanto não podemos agradecer e ser devedores por este acontecimento absolutamente extraordinário, porque há realmente um Paulo de antes e um Paulo depois daquele acontecimento em que ele verdadeiramente se sentiu profundamente agarrado por Jesus. E há uns anos estávamos a ter uma aula de soteriologia, estávamos a estudar as realidades da salvação e o professor decide perguntar-nos a nós, aos alunos, qual é que era a frase mais importante de toda a Sagrada Escritura. Claro, uns diziam Deus é amor, claro, outros diziam eu sou o caminho, a verdade e a vida. Claro, clichês, óbvio. Embora tudo isso fosse importantíssimo. Mas o professor dizia, não. Dando uma opinião, claro. Mas, dizia ele, a frase mais importante de toda a Bíblia é uma frase de São Paulo. Dizia ele, quando São Paulo diz que fomos agarrados por Cristo. E de facto, o essencial da nossa vida, o que nos leva verdadeiramente a uma conversão é deixarmos agarrar, sermos agarrados por Jesus, que respeita a nossa liberdade, mas que nos quer verdadeiramente para Ele. E por isso é que nós também dedicamos estes 10 minutos todos os dias para estar contigo, Senhor, para podermos seguir-te, para podermos aprofundar e mergulhar no teu amor por nós. E foi de facto pelo amor que Paulo teve a Jesus que tudo suportou. É impressionante nas cartas de São Paulo, quando ele descreve tudo aquilo que passou. Tempestades, foi apedrejado, foi preso. Tudo isto porque se sentia profundamente atraído pelo amor incomparável de Jesus. E porque isso impelia necessariamente a anunciar, a levar a outros este amor, que não era uma mera empresa de marketing e que, portanto, temos que chamar a outros para este grande produto. Não, é verdadeiramente dali que depende a minha felicidade e a minha salvação. Diz São Paulo, quero que saibais, irmãos, o Evangelho anunciado por mim não é de inspiração humana, porque não o recebi ou aprendi de nenhum homem, mas por uma revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, não é realmente um mero marketing, é a revelação de Jesus, do amor do próprio Jesus, que é Ele mesmo em pessoa, que me seduz e que me agarra. E que me leva mais longe, abre novos horizontes para a nossa vida. E nós hoje queremos realmente deixar que Jesus nos possa converter. Certamente que a conversão de São Paulo foi uma graça absolutamente extraordinária, fora do comum, como sabemos pelo relato que também nos é transmitido pelos apóstolos. No entanto, também Paulo deixou-se guiar. Logo a seguir àquele encontro pessoal com Jesus, São Paulo foi ter com aqueles que guiavam
os cristãos, que orientavam, que transmitiam a fé e foi batizado. Deixou-se guiar. E isto mostra-nos realmente uma humildade enorme de São Paulo. E outras passagens também nos mostram isso. Uma humildade tremenda de São Paulo que permitiu a sua conversão. Porque ele poderia, mesmo diante daquela aparição, ter dito que não. Mas foi humilde e reconheceu que estava diante daquilo que eu chamava a uma vida nova. A ser um homem novo. E São Paulo convida-nos a sermos um homem novo. E há alguns até que sei que ouvem os 10 minutos com Jesus, que são os escuteiros. E é extraordinário a proposta que é feita aos mais velhos dos escuteiros, dos caminheiros, apresentar o caminho cristão como sendo um homem novo, baseados no padroeiro que é São Paulo. E nós sabemos também disto, querer ser homens novos todos os dias, deixar-nos converter, como São Paulo também deixou. Ele dizia que tinha um espinho na carne. Não sabemos o que é, a Igreja nunca soube interpretar exatamente que espinho era esse, o que é que se tratava, se tratava de algum pecado da sua vida passada que o levava sempre à memória e que ele tinha gravado, se era alguma fragilidade sua, se era alguma coisa que lhe tinha acontecido, pois não sabemos. Mas São Paulo sempre foi humilde, abandonando-se na misericórdia de Deus, sabendo que valeria a pena tudo por ele. Por amor de Cristo, Paulo tudo suportou. E diz São João Crisóstomo, em relação a São Paulo, que sentindo já a morte na sua iminência, São Paulo incitava os outros a comungarem da sua alegria e dizia-lhes: alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Diante dos perigos, diante das injúrias, diante dos insultos, igualmente se alegra e escreve aos Coríntios, São Paulo: sinto complacência nas minhas enfermidades, nos ultrajes, nas perseguições, porque sendo estas, dizia São Paulo, as armas da justiça, mostrava que disto lhe vinha um grande proveito. Formava-se nele este homem novo, o próprio Jesus, que nos traz esta novidade diariamente. E diariamente é dia, ocasião, tempo para deixarmos que Jesus triunfe em nós. E por isso também São Paulo dava graças a Deus, dizendo: sejam dadas graças a Deus que sempre triunfa em nós. Cristo triunfa em nós, na nossa vida. E estamos a viver este jubileu da esperança, que é também todo ele fundamentado naquilo que Deus nos transmite por meio de São Paulo, em que o Papa cita São Paulo dizendo: a esperança não engana. E o sinal da esperança infunde em nós coragem. Assim como São Paulo também infundiu coragem diante das dificuldades, diante das perseguições. O que é impressionante. Se fosse eu, o Senhor, se calhar não tinha ainda fortaleza para tudo isto. Não tenho ainda fortaleza para tudo isto e por isso também te peço, Senhor, que eu me deixe agarrar por Ti, que eu me deixe capturar por Ti para que se forme mais em mim, que eu te dê a prioridade no meu dia, que eu viva mais na Tua presença, Senhor, para que triunfes Tu em mim. Realmente, para São Paulo, o maior tormento, a maior preocupação era separar-se do amor de Jesus. Gozar do amor de Cristo era para ele verdadeiramente a vida. E nós muitas vezes desejamos entre nós saúde, que tenhamos saúde e isso é bom. Mas acima de tudo, devemos desejar cada vez mais que tenhamos a graça de Deus,
Como São Paulo também sempre no início começa as suas cartas: a graça e a paz estejam convosco. São estas as grandes graças e bens que Deus nos quer dar. A sua graça, a sua paz. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, São Paulo, intercedei por mim.